Hello, I am Renata Valim. Welcome to the second video of the 7-Day English Challenge. In today's video, I'm going to show you an effective method to learn or improve your English up to 5 times faster. You'll see how you can develop the 4 language skills: listening, speaking, reading, and writing in order to attain your goal of speaking English fluently in your travels for your personal fulfillment and professional development. So, congratulations for being here again. Se você chegou aqui nesse vídeo sem ter visto o primeiro, é fundamental que você assista. Então, feche esse vídeo e assiste o anterior, porque o que eu vou dizer aqui é continuação do outro. E você só vai entender tudo que eu vou te mostrar se tiver colocado em prática as tarefas que eu orientei. Por isso que é um desafio, porque você tem que fazer as atividades que eu te proponho na sequência correta. E assim você vai conseguir o seu objetivo, que é aprender a falar inglês. Na primeira videoaula eu te mostrei a importância de ter uma meta clara e de estipular um prazo para alcançar o seu objetivo com o inglês. Você viu tudo que não traz resultado e que você definitivamente não deve fazer ao começar a estudar inglês. E se você já vem estudando, mas não está vendo evolução, provavelmente seja por um ou por vários daqueles motivos que eu te mostrei. Você viu que não aprende inglês decorando regras de gramática ou listas de palavras soltas, que você não aprende estudando de vez em quando, e você também não aprende com o aplicativo de relacionar imagens com palavras, traduzir vocabulário, completar frases ou colocar as palavras na ordem correta. Você viu que o caminho para ser capaz de entender um nativo falando é estudar com materiais autênticos e que grupos de conversação entre brasileiros no WhatsApp e no Facebook costumam ser muito prejudiciais, porque as pessoas estão aprendendo inglês e geralmente num nível muito iniciante, ou seja, tentando falar inglês, mas ainda pensando em português. E no final eu falei sobre a importância de ter um método eficiente e de dar prioridade para o inglês na sua vida. Também te passei 3 desafios para você dar os primeiros passos na direção certa desde o início na sua jornada com o inglês. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar um método que vai economizar cerca de 5 anos da sua vida para aprender inglês e que qualquer pessoa pode colocar em prática a partir de hoje e ter resultados desde o primeiro dia. Não importa a sua idade, não importa se você não estuda inglês desde criança, não importa se você ainda não sabe nada e não importa o tamanho das suas dificuldades com o inglês. Ao longo dessa aula, você vai comprovar que inglês também é para você e nunca mais vai pensar que não é possível aprender. Você só vai precisar de 4 ingredientes e seguir o passo a passo todos os dias. Eu chamo esses ingredientes de os 4 M's da fluência e eu já vou explicar cada um deles. Mas antes eu quero agradecer aos vários comentários deixados no primeiro vídeo. E o mais legal é ver que a nossa Semana do Desafio está formando uma comunidade de pessoas com os mesmos propósitos, que realmente querem aprender inglês e estão comprometidas em superar todas as suas dificuldades para falar inglês fluentemente. E eu quero muito te ajudar. Então, vamos ao segundo vídeo. Os 2 primeiros M's eu já te apresentei na primeira videoaula, que são uma meta inabalável para aprender inglês e motivação sempre. Lembra que eu tive muita dificuldade no início? Que eu achava que era impossível aprender inglês? Mas eu tinha uma meta inabalável e foi por isso que eu nunca desisti e consegui chegar onde eu queria. Por isso que um dos seus primeiros desafios foi escrever a sua meta inabalável e definir um prazo para atingir essa meta. Porque sem um prazo, vai ser muito difícil você conseguir alcançar o seu objetivo. Ter uma meta vai te dar motivação para continuar quando todo mundo desistiria. Hoje eu vou falar sobre os outros 2 M's, que são um método eficiente e os materiais certos. É graças a esses ingredientes que hoje eu sou poliglota. Eu investi muito tempo, dinheiro e energia para desenvolver um método eficiente através de tudo que eu tinha testado e vi o que funcionava e o que não funcionava. E hoje eu estou aqui para compartilhar esse método com você. A maioria das pessoas não consegue falar inglês porque não tem um passo a passo. Mas depois que eu construí esse método,
Além de inglês, eu também consegui aprender espanhol e francês. Mas Renata, meu caso é diferente do seu. Eu não levo jeito. Eu já tentei de tudo e não consegui. Será que esse método funciona para mim? Se você é um ser humano e já aprendeu a falar uma língua, que é o português, pode ter certeza que funciona. Com o método que eu vou te ensinar hoje, você pode superar todas as suas dificuldades com o inglês e constatar que tem plenas condições de aprender, assim como aconteceu com o meu aluno Tiago. Quando eu nasci com um problema, falta de coordenação motora. Por esse motivo que eu não consigo fazer as coisas rápidas. Minha voz é assim devagar, eu não consigo fazer as coisas tão rápidas quanto as outras pessoas. No início, quando eu estudava em outras escolas, em vários momentos eu pensava em desistir. Mas como tudo na vida, para qualquer coisa que tu quer fazer, tem que ter força de vontade, né? Essa que é a palavra. I've got an important message for you. Never give up on your dreams. Oi, eu sou Tiago, tenho 34 anos, me formei como técnico em informática. Nessa área é muito importante o inglês, na verdade em todas, né? E eu cheguei a me matricular em escolas e fazer o inglês aqui. Só que na época eu começava e parava por algumas questões de turma muito grande, de eu não ter as mesmas facilidades que os outros alunos. Eu tinha muita dúvida, assim, às vezes, e muitas vezes não conseguia esclarecer com o professor, né? Aí eu parava de estudar porque eu achava que eu não ia conseguir aprender, que o rendimento não estava bom. Então eu parava, mas sempre pretendia voltar um dia, né? Para aprender mesmo, né? Até que uma vez eu conheci a professora Renata, que me deu muita força, que me incentivou muito, e com ela eu consegui aprender mais e melhor, né? Um método que na verdade tu pode revisar todo dia, né? Tem áudio, tem texto, é um método muito legal, né? Além de um aplicativo que também te permite revisar, acrescentar novos conteúdos, novas palavras, escutar, ouvir de novo. E é assim que eu estou conseguindo melhorar o meu inglês. Inglês é diferente, né? Tu fala de uma forma, mas se escreve de outra. Então foi lendo texto, ouvindo como os americanos falam. Claro que não é tudo que eu sei, mas o que eu sei hoje é bastante desse jeito. Essa opção de ter do curso ser online, de ter aulas gravadas, será muito importante para pessoa que precisa mais de um tempo para entender a aula, como é que se pronuncia, como é que se escreve. Vai ser muito importante, né? Porque não é todas as pessoas que entendem no primeiro momento, né? Daí eu ouvi de novo, e até que a pessoa consegue entender o conteúdo todo, né? Hoje, olhando para trás, é legal ver que eu consegui aprender mais coisas. Eu diria quase 100% que melhorou
o meu aprendizado, assim, estudando todo dia, me dedicando todo dia, porque se não fosse por aí eu não conseguiria. Por isso eu recomendaria para quem está pensando de repente fazer inglês, ou quem já fez e quer fazer de novo, para pessoas que acham que nunca vão precisar do inglês, eu recomendo também, porque uma hora ou outra vocês vão precisar desse idioma. E uma coisa bem importante que eu acho que a pessoa tem que começar e não desistir, né? Se ajudou o Thiago, sem dúvida alguma pode ajudar você também. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. A única coisa que você tem que fazer para aprender inglês é ter contato com o inglês todos os dias. A melhor maneira de ter contato com o inglês todos os dias, morando aqui no Brasil, é inserindo o inglês na sua rotina com materiais autênticos e que você gosta. Mas o que são materiais autênticos? São materiais feitos por nativos da língua inglesa para os próprios nativos, sem o intuito de ensinar inglês, e sim com fins de entretenimento ou informação, como filmes, seriados, músicas, jogos de videogame, notícias, livros, gibis, desenhos animados. O mais legal de tudo isso é que são materiais que você adora, que já fazem parte da sua vida e que você já tem aí na sua casa, ou pode encontrar facilmente na internet. E aqui entra o terceiro M, que são os materiais certos. O principal problema de quem estuda em escolas tradicionais e não consegue aprender é porque os alunos geralmente só têm contato com o inglês através dos materiais didáticos, que não despertam o interesse, só estudam quando estão em aula, ou seja, apenas 1 ou 2 vezes por semana e com muito foco na gramática. Mas você não aprende a falar inglês estudando gramática. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. O que você precisa fazer para realmente aprender em menos tempo é praticar pequenos trechos de inglês falado por nativos através de áudios que contenham transcrições e também traduções. Mas o que são transcrições? Transcrição é a escrita fiel, palavra por palavra, do que as pessoas estão falando em um vídeo ou em um áudio em inglês. E agora pega papel e caneta, porque vem o quarto M, o método poderoso que consiste em apenas 3 etapas. Esse é o passo a passo que você tem que seguir para aprender inglês. Primeiro, pegue o áudio do trecho que você escolheu e escute atentamente 3 vezes seguidas, sem ler as transcrições nem as traduções. É importante não ter nenhuma influência escrita num primeiro momento. Esse é o único jeito de se acostumar com o inglês oral e aguçar os seus ouvidos ao máximo, porque os nossos olhos costumam limitar a nossa capacidade auditiva. É por isso que os cegos têm a audição bastante desenvolvida, justamente por não terem o recurso visual. Mesmo que você ainda não entenda nada, ouça prestando bastante atenção à pronúncia, ao sotaque e à entonação. Em segundo lugar, leia as transcrições acompanhadas das traduções para você entender 100% do que está sendo dito. E em terceiro e último lugar, ouça esse trecho e leia as transcrições e as traduções diariamente por pelo menos 30 minutos até você atingir aproximadamente 80% de compreensão sem olhar as traduções. Quando você conseguir isso, comece a praticar a fala e a escrita com o mesmo material, também por 30 minutos, totalizando 1 hora de estudo diário. Foi assim que você fez para aprender português. Primeiro você escutou muito o idioma e só depois começou a falar. E por último, começou a escrever, sendo que agora você tem uma grande vantagem de já ser alfabetizado e poder praticar a leitura desde o início, o que vai ajudar a acelerar muito o seu processo de aprendizagem do inglês. Muita atenção agora! Ao fazer esse passo a passo, sempre foque nas frases como um todo e em entender o significado delas. Who are you? Quem é você? What do you want? O que você quer? Nunca foque em palavra por palavra. Veja por quê. Who are you? Quem é você? Na primeira frase, who are you?
as palavras em inglês coincidem com as palavras em português. Who significa quem, are significa é, you significa você. Mas comparar os dois idiomas dessa forma não vai funcionar, porque na maioria das vezes isso não acontece. Veja a segunda frase. What do you want? O que você quer? What significa o quê? Do, nesse caso, não tem um equivalente em português, mas na aula prática de amanhã você vai entender o funcionamento dele. You significa você. Want significa querer. Como você pode ver, nesse exemplo, a palavra what equivale a duas palavras em português, o que, e a palavra do não equivale a nenhuma. É por isso que você deve focar somente em frases e fazer um estudo dessas frases para aprender essas estruturas. Mas o que são estruturas? Estruturas são as formas como as palavras se combinam nas frases e a ordem em que elas aparecem. Ao aprender as estruturas, você vai conseguir formar frases corretas em inglês apenas substituindo algumas palavras. Por exemplo, você pode trocar a palavra want por outras para dizer frases com diferentes significados. What do you need? What do you study? Trocando want por need ou study, temos o que você precisa ou o que você estuda. What do you need? What do you study? Fazendo isso, você vai perceber que a sua evolução vai ser muito rápida e a sua capacidade de se expressar em inglês vai melhorar cada vez mais. Mas tudo isso só vai ser possível se você não ficar perdendo tempo tentando entender o porquê de tudo e se perguntando coisas do tipo: por que tem aquele do? Isso não importa, porque na maioria das vezes não tem nenhuma explicação lógica. Por exemplo, em português nós dizemos eu amo chocolate ou eu gosto de chocolate. Faz sentido você ficar se perguntando por que nós não dizemos eu amo de chocolate ou eu gosto chocolate? É claro que não, porque uma criança de 3 anos consegue entender e dizer essas frases corretamente, sem nenhuma dificuldade, mesmo sem saber por que o verbo gostar exige a preposição de, mas o verbo amar não. Simplesmente porque ela escutou as pessoas falando dessa forma e ela começou a repetir. Então, para resumir, você só precisa saber como falar cada frase em inglês e ponto. Você provavelmente conhece ou já ouviu falar de alguém que aprendeu inglês só jogando videogame ou assistindo filmes e seriados em inglês. Elas conseguiram aprender porque não ficavam se perguntando os porquês da gramática, e isso prova que com materiais interessantes e que você gosta, aprender a falar inglês se torna completamente possível e prazeroso, independentemente da sua idade e mesmo que você tenha pouco tempo, porque você pode aproveitar o seu tempo improdutivo no trânsito para ouvir o inglês, ou enquanto aguarda em filas e espera para ser atendido nos consultórios médicos, ou até mesmo enquanto realiza atividades que não exijam muito da sua atenção, como, por exemplo, enquanto faz exercícios físicos ou realiza as tarefas domésticas. As pessoas que sabem falar inglês não aprenderam porque têm um dom ou porque tinham muito tempo. Não! São pessoas comuns, assim como você, e ninguém tem tempo. Todo mundo trabalha, estuda, tem família, filhos, casa para cuidar. A diferença é que elas deram prioridade para o inglês e encaixaram o inglês na rotina delas. Assim como você está fazendo durante essa semana do Desafio 7 Dias de Inglês, o que prova que quando a gente tem orientações claras do que precisa fazer, fica muito mais fácil encontrar tempo para se dedicar e priorizar o que realmente importa. Eu faço esse evento de forma online e gratuita para que eu possa ajudar o maior número de pessoas, porque eu sei como é frustrante passar anos estudando sem alcançar os resultados que a gente busca. E você não vai precisar passar por tudo que eu passei. Antes, aprender uma língua estrangeira parecia impossível, mas hoje eu falo 3. Saber falar inglês me deu liberdade profissional quando eu estava infeliz no meu trabalho. E ajudar as pessoas a também transformarem a sua vida através do inglês é a minha missão. Isso realmente me faz muito feliz e o que me dá motivação para criar os conteúdos para o meu site, para o meu canal do YouTube e para as minhas redes sociais.
E para quem quer dar um passo além, eu tenho um grupo fechado com meu total acompanhamento e acesso a um programa completo de estudos que permite ir do zero ao avançado em 6 meses, em que eu mesma elaboro todos os materiais. Se você quiser saber como é esse programa e como participar desse grupo, vou falar sobre ele mais pra frente. E aqui vão os seus desafios de hoje. Desafio número 1. Para aprender inglês, é preciso planejamento e organização. Então, defina agora mesmo o horário que você vai assistir a aula de amanhã. E não esqueça de separar papel e caneta, porque você vai aprender muito inglês e também se divertir, porque 99% das pessoas adoram o material que nós vamos estudar nessa aula. Desafio número 2. Agora que você sabe que se você aprender o português, você tem plenas condições de aprender inglês, ninguém te segura e nada te impede de atingir os seus objetivos com o idioma. Isso não é incrível? Então aqui vai o seu segundo desafio. Conta pra mim aqui nos comentários como você está se sentindo por ter descoberto que existe um método simples e muito poderoso que qualquer pessoa que colocar em prática pode realizar o sonho de falar inglês. Desafio número 3. Escolha o seu prêmio por ter visto essa videoaula até o final e por ter compreendido de uma vez por todas que você é totalmente capaz de falar inglês. Essa é uma grande vitória. É por isso que você precisa comemorar e se presentear. Lembrando que esse prêmio pode ser qualquer coisa que você gosta de fazer, mas nunca tem tempo, ou algo que você sempre quis fazer, mas nunca fez. Na próxima videoaula, que vai ao ar amanhã, quinta-feira, você vai ver na prática esse método que eu te ensinei hoje e que pode economizar cerca de 5 anos da sua vida. Vai ser uma aula de inglês completa com todos os materiais disponíveis para download. Vou ficando por aqui, mas deixo os meus parabéns e a minha gratidão pela sua presença. Forte abraço e até amanhã no próximo vídeo. Oi gente, eu me chamo Janice, moro em Canoas, no Rio Grande do Sul. Estou agora passando na Austrália, em Sydney, que vocês acabaram de ver aqui a praia de Bondi. E eu estou dando uma passadinha aqui para contar para vocês um pouco da minha experiência com o curso de inglês. Quando estava perto de eu vir viajar, eu vim para visitar meus filhos que moram aqui. Eu estava bem preocupada, porque eu nunca tinha estudado inglês, não conhecia nada da língua. Estava meio apavorada, como é que eu vou para outro país sem falar nada de inglês? E aí uma conhecida me indicou o curso da Renata, que eu fiz um pouco mais de 3 meses e foi muito útil, muito importante para mim. Então assim, eu tô passando para dizer para vocês que vale muito a pena, porque quando eu cheguei aqui eu achei que eu não sabia nada e consegui me deslocar, pegar ônibus, pegar trem, fazer compras, ler as placas, me localizar, perguntar alguma coisa para alguém quando eu precisava. Então assim, ó, me sinto bem motivada a continuar estudando, acho que vale muito a pena. E o que eu queria dizer para vocês é isso, que não deixem de insistir. Eu tenho já 57 anos, não tinha nunca estudado inglês e esse pouquinho tempo que eu fiz, posso dizer para vocês assim que me ajudou muito. Eu só tenho que agradecer a Renata e desejar para vocês que sigam em frente porque vale muito a pena. Obrigada, beijão para todos. Hi guys, how are you? My name is Eliege. I am 47 years old. I live in Itapema, Santa Catarina. Right now, I am very happy to be studying through Renata's method. Então, eu estou muito feliz por estar estudando com o método da Renata. Ela é fantástica, o método é fantástico. Eu parei uns 2 anos mais ou menos, até por estar um pouco desanimada. E ano passado fiquei doente. E esse ano encontrei o método da Renata através de uma amiga minha que, nossa, puf, explodiu. Depois começou a praticar o método dela. É muito legal. Ele tem cartoon, ele tem música, ele tem séries, filme e filmes atualizados, músicas legais que praticamente todo mundo já ouviu e gosta. Então, para quem está em dúvida, gente, vale a pena. Eu tô com 47 anos. A gente sabe que essa vida corrida da gente é muito difícil de estar pegando as coisas, estar se comprometendo, pegar um carro, ir até um colégio, ou até uma escola, ou até qualquer coisa para estar estudando inglês. Não, através do método da Renata,
É muito legal, porque o dia que você não consegue pegar uns 15 a 20 minutos, nossa, você sente falta. Isso que é o legal desse método. Você gosta de estudar, porque você vê que você está ouvindo melhor, você começa a perceber que você já consegue saber o que significa tal coisa, flui melhor, mais rápido. É muito legal. Vale a pena, viu? Eu aconselho muito vocês a participarem desse método. Hi everybody, hello everyone, what's up? My name is Alessandro Vitoriano. I'm 42 years old. I'm married. I have 3 sons and 2 companies, and I'm here to tell you how it was learning English with teacher Renata Valim changed my life. I did several traditional courses, but I could not speak fluently. But with her method, my life has changed. Today, I'm watching movies in English without subtitles. I can communicate in English with other people around the world. I'm writing English. I read several articles, books, newspapers, and websites in English. I'm so happy. I'm so happy because today I read, I speak, and write it, and understand what native speakers say. And also take the online Spanish course from Renata Valim, and I will speak Spanish as well. See you later. Bye.